Bem-vindos ao Deckcast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E ele é formado em Educação Física, ex-atleta profissional de futebol e possui diversos cursos e workshops sobre movimento e dor. No episódio de hoje, temos a honra de receber um cara que descobriu como explorar o potencial máximo do movimento do corpo humano e como viver uma vida sem dores. Criador do método Destrave, a sua principal motivação é ensinar as pessoas a destravar o corpo e conquistar uma vida com bem-estar, liberdade e autonomia. Preparem-se, pois o episódio de hoje é com esse profissional incrível, Wander Jordão. Valeu, meu irmão. Seja bem-vindo ao Deckcast. Muito obrigado pelo convite. Obrigado demais. E bom, para falar sobre movimento, né? Falar sobre esse assunto que me motiva muito, que me inspira, que me transformou também como pessoa e como profissional. Então, só agradeço e vamos bater um papo legal aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um episódio muito inspirador aí, né? Eu preciso muito, tá? Porque eu tenho minhas dores aqui, mobilidade é um lixo, pra não usar outra palavra pior que essa. E vamos aprender, né? Expandir um pouco do nosso conhecimento, né? Eu acho que o propósito do Deckcast, né? A gente se fala muito sobre CrossFit aqui, mas o nosso propósito aqui é o esporte em geral, né? E nada mais inclusivo do que a gente falar aí de uma forma ampla sobre movimento, né? Então, tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. Antes de tocar aqui as perguntas, quero agradecer os patrocinadores, All Brave. Tô com uma camiseta over aqui, nova parceira do Deckcast. Brave lá no fundo, parecido aí o nome das marcas. Nossos equipamentos, Deck hoje 100% Brave. Life Strong, né, Gui? Você não tá tomando? Hoje eu vou deixar pra você. Deixa Você pra vai mim, fazer então. a minha parte. Life Strong energético aqui que nos abastece. Rocket Labs, nosso suplemento. Suplementação toda nossa lá. E Phoenix Force. Planilha dos campeões, né? Dos atletas Deck 03 e... Temos atletas TCB? Dois atletas TCB esse ano aí. Vão brigar bonito lá, o Deva e a doutora Nath, hein? E deve ter cupom disso tudo aparecendo na sua tela agora. Nossa Chama produção cupom Deckcast aí em todas essas marcas aí que vocês vão encontrar. Vander, pede pra galera se inscrever, ativar sininho no YouTube aí, por favor. Então, ó, você que não se inscreveu ainda, tá vacilando. Se inscreva e ativa o sininho aí no YouTube também pra você ter acesso a todos os episódios aqui do Deckcast. Vai chegar tudo pra você aí de maneira facilitada. E se você estiver no Spotify, 5 estrelinhas pra dar um up aí, uma força. Simbora então. Wander, pra galera que tá em casa assistindo, a gente tem fãs fiéis aqui no Deckcast, viu? Então, pra quem nunca viu seu rostinho aí no nosso meio, quem que é o Wander Jordão e como que a sua trajetória pessoal e profissional se encontrou aí com os esportes e com a mobilidade? Bom, vamos lá. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. Bom, eu sou um cara que eu sou muito dedicado naquilo que eu faço. Amo estar em movimento. Amo esporte, atividade física e acho que essa conexão com a atividade física, com o movimento, ela surgiu desde que eu nasci praticamente, né? Meu pai sempre fala que eu já nasci chutando bola e dali tive uma paixão desde sempre, que era me tornar jogador de futebol e por um período consegui, né? Consegui me profissionalizar, consegui chegar a viver essa vida de atleta que eu almejei. Então assim, desde pequenininho eu sempre curti atividade física e o futebol fez parte da minha vida o tempo todo. Então, nessa trajetória, né, como atleta, né, fui fazer a faculdade de Educação Física também, né, e aqui naquele momento foi mais, já que vou fazer alguma coisa de faculdade, vou fazer alguma coisa que tenha atividade física, né, então foi bem autêntico ali naquele momento, não pensei em fazer outra coisa. Escolha de todo atleta, né? Exatamente. E então... Todo mundo acho que já pensou em ser jogador de futebol um dia. Dos caras. Eu acreditava que eu tinha um talento, né? Então eu insisti um pouco mais de tempo. Mas essa carreira de atleta, né, me trouxe muitos benefícios, porque me formou muito como pessoa, como cidadão, com caráter, né? Que eu acho que o esporte proporciona isso. Eu sou muito fã, pratico vários esportes hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe muitas questões, né? Dores, lesões. Eu era um cara muito travado em todos os sentidos, não só fisicamente falando. Tinha muita dificuldade de abaixar para amarrar um tênis, fazer coisas simples. Mas, mentalmente falando também. O esporte, pela cobrança, pela intensidade, por tudo aquilo que o atleta, né, vivencia. Eu tinha estresse pra caramba, autocobrança demais, ansiedade demais. Então, acho que isso também era um peso que eu carregava ainda mais. E foi fatores
que foram somando para que eu desenvolvesse um corpo travado, com dor. E aí, enfim, por toda essa jornada, e acho que essa combinação, né, dessa minha trajetória para chegar até onde eu tô hoje para a prática de movimento, né? E acho que a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso aqui dentro desse episódio. Veio através dessa lesão. Eu tive uma lesão, eu rompi LCA, né, o joelho direito e menisco, onde eu precisei passar por uma cirurgia. E eu sempre falo que eu tava no meu auge como atleta, tecnicamente falando, né? Eu rompi o ligamento com 24 anos. E eu tava vivendo o melhor momento da minha carreira. Eu tinha acabado de conquistar meu primeiro título profissional, sendo o destaque do campeonato, sendo capitão do time, e aquela coisa toda, e você se machuca e tem que parar completamente durante 6 meses. Então foi um baque A muito... cabeça vai... vai. A cabeça já não tava das melhores, né? Mas então, quando veio esse momento, aí foram dias bem difíceis, assim. Foram dias que eu chorei bastante, e eu sou um cara muito duro de chorar, assim. Chorei muito, tive muita dificuldade de lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo para as pessoas que foi o maior aprendizado e a grande transformação que eu tive na minha vida. Foi a partir daí que eu conheci a prática de movimento. Foi a partir daí que eu comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça e ver que não existia um mundo só naquele esporte, só no futebol. Enfim, e aí daí surgiram muitas coisas, então... Que ano que foi aí essa Foi 2017. virada? 2017. Foi onde eu me machuquei, foi outubro de 2017. E aí, a partir dali, foi onde aconteceu essa mudança. E aí, depois disso, eu decidi parar de jogar por conta própria mesmo. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Tão cedo, né? Com 24 anos. Mas foi aí que eu decidi parar e falei, cara, agora eu vou pegar isso que eu aprendi, que eu vivenciei na minha vida, que me transformou completamente, que foi a prática de movimento. E eu preciso ensinar isso para as pessoas. E o que seria isso? Prática de movimento? Prática Como que de você aprendeu? Da onde você tirou isso? Cara, na faculdade, no último ano de faculdade, eu tive uma professora que vale mencionar o nome dela, que é a Vânia Temporini. Ela trouxe um conhecimento que ninguém falava na faculdade. Que era sobre fáscia, sobre movimentos de trilhos anatômicos e várias outras coisas. E eu falei, cara, esse negócio aí é legal. Músculo encurtado, músculo alongado. E ela começou a trazer sobre mobilidade, sobre outras coisas que na faculdade não se via. Na faculdade era muito musculação, bíceps, tríceps e movimentos muito quadrados, né? E ela trouxe uma visão completamente de olhar para o corpo como se o corpo fosse algo complexo, algo integrado. E eu falei, cara, esse negócio é interessante. E aí, a partir, assim, eu comecei a ter muito interesse, né? A partir daí, e aí foi através dela que eu fiz a minha recuperação, inclusive. Eu fui até ela e falei, olha, eu preciso que você me ajude a melhorar isso, porque eu não queria ir para os métodos convencionais, digamos assim, porque eu já tinha vários amigos que passaram por cirurgia e sempre reclamavam que continuavam com dor, e que continuavam com o joelho inchado, e continuavam com os mesmos problemas. Eu falei, cara, não é possível, tem que ter alguma solução diferente. E foi dali que eu me interessei. E aí eu comecei a vivenciar isso, né? Comecei a conhecer um pouquinho mais meu corpo, comecei a praticar movimentos que eram básicos, mas que a gente negligencia muito, né? Que tipo, é fazer um cócoras, por exemplo, sentar no chão de vários jeitos, sentar e levantar de várias formas. Cara, fazer movimentos que são básicos da nossa natureza humana, digamos assim. E dali eu comecei a falar, pô, cara, isso aqui é interessante. E eu comecei a sentir uma melhora muito grande. E foi ali o começo, de fato, onde eu comecei a buscar isso. Então ali foi o primeiro contato. E aí eu trabalhei com ela por um tempo, né? Fiz estágio com ela, fiz ali, falei, cara, eu quero aprender isso. E eu fiz curso com ela, paguei curso, enfim, fiz um investimento mesmo para eu começar a aprender. E eu comecei a praticar isso na minha vida. E aí depois de um tempo, acho que foi, nós estamos indo em 2024, acho que foi uns 3 anos mais ou menos, que eu conheci a cultura do movimento, né? Que aí tem uma filosofia diferente, onde o grande intuito é a gente resgatar essa capacidade de se mover. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre mobilidade, sobre dor, mas mais do que isso, é você resgatar a capacidade de se mover. Na realidade, como criança, a gente vem com todo esse drive instalado, né? Exato. A gente vai perdendo por deixar a habilidade lá, não vai precisando mais dela, né? Ou vai deixando ela de forma negligente também, porque, tem um sofá, tem isso, tem aquilo, você já não senta mais no chão, você não precisa... Vai ficando lá esquecido, né? Você vai perdendo a capacidade, né? De mobilidade, de se Tem movimentar. uma frase que eu uso muito, que é tudo que a gente não usa, a gente perde a capacidade de usar. Então, se a gente deixa de usar
coisas básicas, como sentar no chão, como agachar, como sentar e levantar de várias formas, como correr, como saltar, sei lá, habilidades básicas mesmo. Tudo que a gente não usa, a gente perde a capacidade de usar. Então, o que você falou é O isso. corpo, naturalmente, ele vai ocupando aquela gaveta com outro conhecimento, né? Ele falou, ó, Exato. que se aquele conhecimento eu não preciso mais, deixa quieto. Isso se Exatamente. espelha pra mente também, É né? tudo, né? Qualquer curso que você faz, se você não utiliza lá o conhecimento adquirido. Vai ficando, né? Exato. Eu vi esse, acho que eu falei com o Rafa até, eu vi esses tempos, cara, um espanhol, achei muito legal o post, inclusive, que ele colocou uma música muito louca, assim. Ele tava andando igual um gorila, assim. Aí ele falava da era dos símios, e era uma parada meio voltada pra esse negócio de movimento. E aí eu via que ele fazia diversos movimentos corporais, assim, complexos, né? Com bastante mobilidade e tal. E o próprio jeito que ele tava andando, a gente tem muito no CrossFit, né? Que a galera não gosta. Mas tem. Pô, tem um andar de pato, né? Que você anda igual Andar pato de lá, de urso, urso. você sai. Que é bem essa parte de movimentação corporal básica mesmo, né? Ó, até um ponto aqui interessante, antes da gente falar mais de método, de dor em si, né? Vamos lá, qual que é. Existe, né, primeiro? Ou qual a forma que você vê uma avaliação se a pessoa é muito travada? É um nível comparativo que você usa em cima do histórico pessoal do Vander? Ou tem alguma forma de avaliar isso? Cara, essa pergunta é boa, porque assim, existem algumas formas de avaliar isso hoje. Tem, né, os testes tipo de você consegue agachar de cócoras, testes de flexibilidade que se usa, enfim, tem alguns testes. Eu particularmente, pra ser muito sincero assim, eu percebo muito, porque assim, uma coisa é você fazer um movimento isolado. Tipo, beleza, vamos fazer um teste de você agachar de cócoras. Só que você faz um teste de uma forma linear, não tem um contexto envolvido. Agora, quando você se move de acordo com o contexto, muda completamente a dinâmica. É a mesma coisa que você fala, pô, chuta uma bola no gol aqui. Só que agora chuta uma bola no gol com o estádio lotado numa final de campeonato. É outro contexto. Tipo assim, você tá sob pressão, existem milhões de variáveis que envolve. Às vezes o campo tem um buraco, sei lá, sabe? Existem fatores internos e fatores externos. Então o contexto muda completamente. Então, eu acho que esse negócio de avaliação é legal pra gente ter métricas ou ter parâmetros, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito subjetivo. Porque talvez naquele contexto, num outro momento, ela não consiga executar o mesmo movimento que ela fez. Então isso é meio, às vezes é um pouco subjetivo. Então eu não tenho muito, eu faço essa análise muito mais dentro do trabalho mesmo do que propriamente antes. Isso é muito legal também, a gente observa, né, como profissional no CrossFit, né, que às vezes o cara ele tem mobilidade de alguma maneira, mas de outra maneira ele é limitado. Às vezes, pô, falta um pouco ali na torácica, né? Às vezes, pô, de calcanhar ele tá bem, mas o quadril travado ou vice-versa. Então você vê que depende muito de pessoa para pessoa também, né? Às vezes o ponto que você vai precisar trabalhar ali, né? E o ideal é que se tenha, talvez dentro dessa metodologia que a gente vai conversar um pouco aí, é esse trabalho 360, né? De expandir capacidades no geral, né? Exato. Porque a prática de movimento ela não é sobre você fazer um exercício ou um movimento bem. É muito mais do que isso. É você resgatar a capacidade de se mover como um todo, né? E aí você leva isso para qualquer momento, qualquer tarefa e qualquer contexto, né? Então acho que tá aí o grande segredo, porque na vida nunca a gente faz algo parado, a gente tá sempre em movimento. É dinâmico, né? Exato. E, pô, né, a gente pode dar um exemplo, tá? Você tá andando na rua, você tropeça ou pisa em alguma coisa e tem um buraco e alguma coisa, ou você tá praticando um esporte de alta intensidade, você faz um movimento um pouco mais brusco do que você normalmente faz. Cara, se o seu corpo não tiver essa adaptabilidade, dor e lesão. Eu Vai eu acontecer. já tive várias experiências aqui, inclusive, de aluno assim cara, centímetros do chão, descendo da corda. Aí no finalzinho ali, ele faltando 10 centímetros, ele solta o peso, pé vira em cima da corda, lesão. Coisa básica de adaptação de pouso. Já aconteceu comigo várias vezes de o meu pé pousar na corda um pouco torto, dar uma virada, mas automaticamente o corpo já tira o peso dessa pisada, porque ele sentiu que o terreno está instável e joga o peso pro outro lado, né? É isso. Isso são adaptações que a gente Adaptações. faz, né? Então, assim, a gente não tá isento de ter
ter uma queda ou de pisar em Pisar numa falso. pedra. Exatamente, a gente não tá isento, né? E inclusive, quanto mais a gente se expõe a tarefas, a atividades, mais exposto a gente vai estar. Só que é isso, quanto mais é aquilo que eu falei, né? Quanto mais a gente usa, mais a gente vai conquistando essa capacidade de usar. Então, se eu uso e se eu crio um corpo adaptável, automaticamente, quando eu precisar numa situação dessa, eu vou ter um corpo mais preparado para criar um processo adaptativo rápido, uma resposta rápida, para que eu não me machuque naquele momento. A gente pode dizer, então, que a questão da mobilidade, né? Ia ser uma das perguntas que eu ia te fazer, né? O que é a mobilidade em si, quais os benefícios que ela traz, né, para nossa saúde física e mental. Mas, praticamente, você já falou sobre isso, né? Mobilidade, ela te traz essa liberdade, né? Essa segurança, né? Uma capacidade e um repertório motor maior para você enfrentar os desafios diários, né? Eu acho que, para falar de mobilidade, eu acho que é importante a gente entender qual que é o significado da palavra mobilidade. Porque hoje a palavra mobilidade está muito em alta, né? Hoje muito se fala sobre mobilidade e tudo mais. Então, assim, mobilidade é um dos pilares do meu método? Sim, sem dúvida nenhuma eu considero como um dos pilares importantes. Porém, mobilidade, ela tem um significado que é a junção de duas palavras, força e flexibilidade. Então, não adianta eu ser flexível demais e não ter força para sustentar essa flexibilidade. E também não adianta eu ser rígido demais se eu não tenho uma flexibilidade boa para ter um movimento com uma amplitude legal, né? Uma amplitude que seja boa. Então, mobilidade é a junção dessas duas coisas. Então, quando eu tenho uma boa mobilidade, eu tenho um corpo que é forte e eu tenho um corpo que é flexível. Então, eu consigo exercer movimentos em grandes amplitudes e sustentar essa força na amplitude máxima daquela articulação específica ou daquelas articulações específicas, enfim. Então, acho que é muito importante a gente entender esse conceito de mobilidade. Porque muito se fala, mobilidade, vou fazer os exercíciozinhos lá de aquecimento. Cara, é legal, é importante. Mas a mobilidade já tem que fazer parte da rotina, do treino, do dia a dia, de todos os momentos. Aqui sempre sai, né, nas pesquisas de satisfação, né? Aula de crossfit e tal. Aí o pessoal bota. Falta tempo de mobilidade. Trabalho de mobilidade, é. Trabalho de mobilidade. Sempre E a gente tava aí, né, ligadão nas Olimpíadas agora, você vê que vamos trazer os dois esportes aqui que a gente tá mais ligado, né? Ginástica e levantamento olímpico. Você vê que os grandes atletas, eles, total mobilidade, tanto da ginástica como do levantamento olímpico. O cara busca uma barra quase batendo a bunda no chão lá. Você vê o que os ginastas fazem com o corpo, parece corpo de borracha, né? Mas é o que você falou, muita potência, muita força. A ginástica é um exemplo legal de a gente falar, né? Porque a ginástica ela é um esporte que, apesar de ser muito linear, né? Não é um esporte, não é uma atividade orgânica, muito espiralada, é mais linear, os movimentos são mais quadrados, né? No eixo. Né? Exato. Mas mesmo assim, são movimentos que exigem uma força absurda, mas ao mesmo tempo, uma grande amplitude de movimento. Então, normalmente você vê ginastas, os corpos, né, e os movimentos exigem essa força em grandes amplitudes. Então, é um exemplo legal de trazer, porque, lógico, a ginástica ela é super lesiva e qualquer esporte de alto rendimento é super lesivo, né? A gente tem que falar isso, mas é legal de a gente observar e a ginástica ela traz um pouco disso, né? De você ter força bastante em amplitudes grandes. E se eles não tivessem, não ia conseguir fazer metade daquilo, Exato. né? Então é básico, né? Pra fazer uma ponte, pra fazer uma parada de mão, pra fazer. Esquece, é premista, né? Agora uma parada aqui, que agora eu vou te botar na parede, velho. Manda. Sobre bem-estar, beleza, o cara tem uma mobilidade, o cara tem a prática do movimento lá em dia, ele tem lá os pontos positivos de o Gui trouxe o lance de performance, beleza, o levantador de peso e tal. Mas no seu Instagram você só bate a chamada lá é pro cara que tá sentindo dor. É esse, né? Eu percebo muito esse diálogo hoje nas suas mídias como um todo, que eu acompanho. Agora entra nisso. Hoje o aluno que te procura, ele chega, a maior parte deles, com já uma dor existente ou é uma prevenção de dor e o método que se chama de prática do movimento. Hoje eu tenho um método que chama método de Strave. Método de Strave. Só que o que tá por trás do método é a prática de movimento, né? Perfeito. E dentro disso, esse cliente com dor ou prevenção de dor é o quórum da parada, onde... Cara, desde que eu trabalho com movimento, quem me procurou mesmo foram pessoas com dores, né? Então hoje, vou dizer 90% do meu público são pessoas com dores, normalmente dores crônicas, né? Grande parte de dores crônicas. Então, dores nas costas, principalmente. Acho que as três principais dores nas costas, aí eu posso especificar mais lombar, né? Que eu acho que lombar hoje é
É unanimidade? Irmão, tem uma coisa. que a Eu minha acho que lombar- a gente pode assinar esse contrato com esse método agora já, viu, Rafa? Não, velho. A minha lombar, ela só dói quando eu lavo louça. Aí eu tô Sério. entendendo. Isso aí é Ô, Lu, isso aí é macete, tá? Não, minha esposa, amor, te amo. Minha esposa fica louca quando eu falo isso. Mano, eu posso fazer qualquer coisa. Eu fico com um menino no colo 15 horas. Se for preciso, Quando lombar eu vou fica de lavar a boa. O louça, problema é da louça. Eu gostei dessa, irmão. Cleans, né? Tudo mas certo. é uma Agora, boa tática. Eu vou lavar a louça. Gisele, esquece Eu vou agora. falar isso pra minha Meu namorada em joelho casa. só vai doer quando eu for limpar, varrer a casa, Eu vou tá? falar- nos 5 minutos de louça, velho. Mas é isso, acho que as 3 principais dores. Ultimamente a gente tem percebido isso. Dores na lombar, né? E dores no ombro e joelho. São os 3 principais, assim. Você vai me ajudar, hein? Nós vamos conversar aí no off depois. Vamos conversar. Mas acho que essas são as 3 principais dores e, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais pego hoje em dia, né? De pessoas que me procuram. Até pelo meu posicionamento também, né? Acho que isso atrai. É isso que você tá vendendo no final do dia, né? Meu posicionamento é esse. E eu acho que, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre dor, mas acho que o que eu percebo, tá? Claro que falar sobre dor, gente, é algo, tipo assim, super, hiper, mega complexo, porque dor é multifatorial, né? Hoje os estudos mostram que não existe nenhuma causa específica de dor, principalmente quando a gente fala de dor lombar, né? Os artigos mostram que mais de 90% das dores na lombar hoje são inespecíficas. Ou seja, elas não têm uma causa específica, elas são multifatoriais. Então, existem fatores emocionais envolvidos, mentais, comportamentais, sociais, o estilo de vida, né? Enfim, tudo que você faz, né? De fato. Mas o que eu tenho percebido, uma coisa que é legal de falar, é que normalmente eu vejo que as pessoas sentem dor não pelo que elas fazem, mas pelo que elas não fazem. E aí entra o meu papel do movimento. Porque cada dia que passa, hoje a gente tem uma sociedade mais sedentária. Eu tava escutando um podcast do Fábio Dominski, se eu não me engano. É um cara bem legal, que ele fala sobre educação física e ciência, né? E ele trouxe um artigo que foi publicado recentemente, fizeram uma pesquisa com mais de 5 milhões de pessoas nos últimos 24 anos, de 2000 até 2024. É um artigo bem recente. E ele fala que em 2000 a gente tinha 22% da população mundial sedentária. Sedentária, assim, eu digo é que não chega nem às recomendações da OMS de ser uma pessoa consideravelmente ativa. A gente tinha 22% da população. Em 24 anos, isso subiu para 33% da população. Ou seja, a gente tem hoje 1/3 da população mundial sedentária. Ou muito pouco ativa. Cara, é bizarro. Para pra pensar. É bizarro. E o critério, ele é ridículo. É tipo assim, atividade 3 vezes Caminhar, por Não, semana. caminhar 20 150 minutos. minutos de atividades moderadas por semana. Cara, é muito pouco. Muito Se for pouco, parar pra muito pensar. pouco, muito pouco. Então, tipo assim, o que eu vejo aí nisso tudo, né? Até trazendo esse contexto que eu trouxe. As pessoas, elas, mesmo quem pratica esporte, né? Eu pego muita gente que pratica jiu-jitsu, futebol, futevôlei, musculação, e essa galera tá com dor. Então não é pelo que elas fazem, é pelo que elas deixam de fazer. E elas deixam de fazer o básico. E o básico é o mais importante. É você resgatar a capacidade do seu corpo se mover. Né? E não só trabalhar a mobilidade. E aí eu vou entrar um pouquinho nos pilares do meu método, que é resgatar habilidades que são essenciais. Mobilidade, trabalhar força, e não só força linear. Né? A gente falou da ginástica, a gente falou do CrossFit, que é um exemplo que trabalha muita potência, muita força, mas é muito linear. Muito. A gente trabalha a musculação, que é totalmente linear, né? E começar a trazer isso para uma força mais orgânica. Que aí entra dança, entra capoeira, entra arte marcial. Que a gente vem para uma movimentação que é orgânica, que é mais espiralada, que é menos linear. E o nosso corpo não é linear, né? Tipo, é só você pegar pega um scanner de quando a gente tá correndo. A gente tá correndo pra frente. Mas se você vê a movimentação dos nossos ossos, a movimentação dos tecidos, tá o tempo todo espiralando. O tempo todo. Então, a nossa movimentação é em espiral. O tempo todo. Né? Então, quanto mais a gente diminui essas práticas, esses movimentos que são espiralados, a gente deixa o movimento muito mecânico e estresse. Tudo que repete demais, estresse. Então, força orgânica é algo que eu trabalho muito dentro do meu método, e o que eu falo que fecha tudo isso, né, que é o combo, que
junta tudo isso, que é a parte de fluidez. Que aí é realmente tentar conectar todas essas peças e fazer com que a gente tenha uma prática dinâmica, leve, fluida, divertida, que a gente possa brincar, de fato, com o nosso corpo. Que é o que a dança faz muito, que é o que a capoeira faz muito nos improvisos, né? Aquelas coisas todas. Então eu vejo que a dor é isso. Tá faltando algumas coisas. E eu acho que tá faltando o básico para as pessoas se movimentarem. Então é muito esporte, é muita performance, é muito especializar numa coisa só. Mas, cara, nosso corpo ele é um Uma máquina muito complexa, né? e inteligente. E aquela galera, assim, que a gente acabou de falar, né? Galera do sedentarismo aí, tá em casa, às vezes tá assistindo a gente aí comendo uma pipoquinha agora. Pipoca é bom, hein? Aquela dica, pra rotina ali da galera, como implementar um pouquinho mais aí de mobilidade no dia a dia, né? O que dá pra fazer? Pô, umas 3 vezes na semana, fazer algum trabalho. Step 1. Tipo, pra começar. Cara, Step 1. Step 1, acho que assim, tem algo que eu até falo no meu Instagram um pouco sobre isso, que é o básico. Cara, nos momentos que você tem ali, sei lá, você vai ler um livro, você vai tomar um café, você vai comer, você vai mexer no celular. São coisas que você faz na sua rotina. Cara, já tenta encontrar maneiras de você estar um pouco mais ativo nesses momentos. Acho que isso já faz uma diferença muito grande. Porque, pô, a galera mexe o celular no sofá. Ou na cadeira. Eu brinco até que eu falo, eu tomo café de cócoras, por exemplo. Já é uma forma de eu separar 5 minutos do meu dia que eu consigo estimular a mobilidade e deixar meu corpo mais ativo tomando um café. Isso não altera em absolutamente nada a minha rotina. Porque eu vou tomar um café, mas eu tomo café de cócoras. Tipo, eu vou mexer no celular. Eu sento no chão pra mexer no celular. E não sento no sofá. Então, cara, acho que se eu pudesse dar uma dica, pega essas coisas que você já faz e tenta torná-las mais ativas. Então, mexer no celular, sentado no chão, tomar um café de cócoras, viu uma barra ali, passou, vai lá se pendurar um pouco, tipo, fica um minuto pendurado. São coisas que não afetam a sua rotina e pra quem é sedentário, eu acho que isso já começa a deixar o corpo um pouquinho mais ativo. Já é uma dinâmica, né? Pô, Ler um demais, livrinho, você já dá uma lê o livro. posicionada ali, Exato. ó, de manhãzinha, né? Eu vejo um apelo muito grande pra longevidade, né? No método em si. Sim. Hoje, né? A forma de você comercializar isso é uma aula de 1 hora? Como que é? Como que funciona isso na prática mesmo? A gente até já teve uma experiência aqui, né? Mas Sim. não sei como que consolidou isso. Cara, hoje eu tenho duas vertentes, digamos assim, né? Hoje eu tô com um espaço onde eu dou aula presencial, né? Pra grupo. Pra grupo. Então essa aula tem 1 hora. Já Mas faz o jabá aí, já fala onde é que é aí pra turma procurar. Cara, eu Já comecei. deixa o arroba, já vai falando tudo Inclusive, eu comecei ontem. Foi a primeira aula que eu tive lá no sábado, na verdade. E amanhã, oficialmente, eu tô lá pela primeira vez, começando, né, o projeto. É um estúdio que eu fiz parceria, chama Estúdio F3. É um estúdio de dança, que tem várias aulas lá. Tem dança contemporânea, tem balé, tem hip hop, tem várias práticas, tem yoga também. Tem várias aulas. E eu fiz uma parceria com eles pra levar a prática de movimento pra lá e meu método pra lá. E, cara, deu super certo. E nós tivemos aí ontem, sábado, já uma aula inaugural e, pô, já metade da galera já fechou o plano. Então a galera curtiu muito. E então eu dou aula presencial, fica no bairro do Clabim, bem pertinho do metrô Santos Imigrantes, ali na Rodrigo Vieira. E também tenho minha plataforma, né? Minha plataforma de Strava hoje, que é o meu carro-chefe, digamos assim, que é onde eu ofereço tudo isso da minha metodologia lá, toda essa questão de desde a pessoa chegar lá com dor, com limitação, travada, com dificuldade de se movimentar, e lá ela consegue ter acesso a essas movimentações, colocar isso na rotina dela, até treinos de força, treinos de mobilidade, tem tudo isso que eu disponibilizo dentro da minha plataforma também, chama plataforma de Strava, que é o nome do meu método. Eu também disponibilizo isso lá. Isso dá pra achar tudo no seu Instagram lá. Dá. Meu Instagram tem Já deixa o arroba aí pra turma. @Vander Jordão. Quem quiser seguir, Vander com V, tá? Que tem uma galera que escreve com W, mas é Vander com V. Pronto, já segue o homem lá que a sua dor de cabeça vai acabar. Então, voltando ao assunto da longevidade, né? Uma queixa que eu tenho muito forte da minha mãe, quase que semanalmente, nossa, faz mobilidade,
faz tudo o que você puder para não sentir dores e tal. Ela fala muito disso. Hoje ela treina, faz aula de personal aqui no deck com a Deza, né? Uma das... Nossa head coach hoje aí tem uma atenção tremenda aí com ela. Tem melhorado muito. Assim, da água pro vinho, da forma que ela chegou para esse trabalho que a Deza fez com ela. Mas ela ainda fala bastante sobre isso. E eu vejo que é uma queixa lá meio que similar com outras pessoas que bate de idade com ela e tal, que já tá numa idade um pouco mais avançada. Hoje, você tem uma forma de empacotar todo o seu conhecimento e falar, Rafa, Gui, se você começar hoje aqui a trabalhar essa prática ou ser aí um cara do método de Strava que vai botar isso em prática, você vai chegar numa idade avançada, tranquilo, sem dor, com uma flexibilidade da hora. Você acha que esse é o melhor caminho hoje pra isso? Cara, eu acredito. Eu acredito porque, assim, eu acho que quando a gente começa a olhar pra essa situação, eu vejo que é legal a gente voltar pro passado um pouquinho. Porque eu tenho estudado muito sobre biologia evolutiva, né? Sobre a nossa história como ser humano, por que a gente se move do jeito que a gente se move, por que a gente evoluiu desse jeito, do jeito que a gente é hoje. E eu acho que a biologia evolutiva e a evolução, ela explica, talvez seja a explicação mais plausível e mais, a palavra que eu posso dizer, mais certeira, talvez seja a palavra, para explicar um pouco do que por que a gente vive assim hoje e da forma que a gente se move hoje. Então, se a gente for pegar milhões de anos atrás, né? Nossos antepassados lá pra trás, cara, o movimento fazia parte da nossa rotina. A gente não tinha sofá, não tinha carro, então a gente precisava caminhar 12, 13 quilômetros por dia pra comer, pra caçar. A gente sentava de cócoras pra comer. A gente precisava se pendurar em árvore pra Fugir dos bichos. para fugir dos animais, a gente precisava correr para não ser morto, digamos assim. Então, o movimento, ele era uma questão de sobrevivência. Então, ser ativo não era uma opção. Era uma necessidade, basicamente. Se a gente não fosse, então nosso Seleção natural, né? Exato, famosa seleção natural. Então, a gente só tem de fato uma transformação quando existe uma seleção natural, né? Porque é onde envolve nossa sobrevivência. Então, basicamente, hoje, se mover não é mais uma necessidade. E aí começa a aparecer os problemas. Você desce de elevador, entra no carro, Exato, chega no escritório, pega a escada rolante. exato. Hoje em dia, quantos quilômetros a maioria das pessoas andam por dia? Não chega a 2. Não chega a 2. Não chega. Muita gente não chega a Não 2. chega. Não chega a 1. E aí, com a tecnologia, a gente tá até conversando antes, você pede hoje, você não vai no mercado, você pede o iFood, tudo no iFood Mercado lá, entrega na sua Até porta. isso, né? Aí para facilitar, tem o elevador das compras hoje nos apartamentos, então eu já sobe até o seu andar, você não precisa nem descer para pegar a entrega. E aí paga passeador pra cachorro. Exatamente, ainda tem isso, né? Você não tem mais. Assim, Não, é a era do conforto. Né? É muito. Exatamente. E se valoriza demais o conforto. E esse é o problema. Né? Porque a gente inverteu os valores completamente. A gente inverteu os valores de valorizar o conforto. Então hoje o conforto é luxo. E se cobra caro isso, por ter bonito, conforto. né? É bonito. Exato. Bonito. E se cobra caro por É o ter status. conforto. É. Cara, olha que louco isso. Então, hoje se mover não é mais uma necessidade. Então, e aí, trazendo o que você falou aí, Rafa, então assim, a gente olhar pra trás um pouco da nossa história como evolução, isso responde muita coisa. Por que a gente tá vivendo uma sociedade doente, fisicamente falando, cheia de dor, cheia de problema, cada dia que passa aumenta. E as doenças todas hoje que são relacionadas ao estilo de vida. Hipertensão, diabetes, Alzheimer, né? Cada ano que passa a gente aumenta. E tá totalmente relacionado. Aqui a tese do CrossFit hoje bate muito nisso, né? Sim. Bate bastante nisso. Onde eu falo da longevidade é porque, opinião de vocês dois aqui, eu não vejo hoje nenhuma modalidade que você fala, meu, isso aqui é um 360 pra você chegar a 100 anos se movimentando bem. Seria um CrossFit numa certa escala. Seria, talvez, aqui eu acho que a aí prática de movimento. tudo é a dose, né? Até a água faz mal, cara.
Então, eu ia chegar nessa pergunta, inclusive, que é a que ponto se torna longevidade, a que ponto você pula para alta performance, onde a gente sabe que alta performance, aí a gente tem malefícios, né? Sim, Ao invés de benefícios, muitas vezes, né? Que é Sim. onde você passa pro lado de lá, né? E eu acho que é isso, cara. A dose. Se fizer atividade como um 360, dentro das necessidades ali, sem extrapolar, né? Sem chegar a ponto Você falou de longevidade. Se a gente for pegar historicamente falando, né? Tem estudos que mostram que a média de idade que há milhões de anos atrás, né, os caçadores-coletores viviam era 70 anos. Bem, vivendo bem, tipo, ativo. Então, essa é a média de idade. Hoje a gente tem uma média muito próxima disso. Né? Acho que se for pegar 80, 70, então é muito próxima disso. Então, se você for pegar, mesmo com a tecnologia avançada que a gente tem hoje, com todos os recursos que a gente tem hoje, saúde, tudo. cara, tá muito próximo. Só que a forma que a gente vive hoje, ela é muito diferente da forma que os caçadores-coletores viviam lá atrás. Né? A nossa espécie humana vivia lá Mas atrás. aí você tá dizendo, numa média, se a gente. Não sei se você já viu no Netflix, tem uma série, eu esqueci agora, chama, acho que Blue Zones, Não assisti. que é animal, cara. Fala dos lugares do mundo onde as pessoas vivem mais. Eu acho que eu vi isso. É cara. muito legal, Eu já vi cara. a chamada. Acho que foi na Itália, né? Então, aí tem, Itália, tem né? uma na Itália, aí tem uma lá no Japão, não sei o quê. Eles pegam todos os lugares do mundo, eles mapearam onde a galera passa dos 100 anos assim, e aí eles começam a entender o porquê. E você vê que tá dentro desse estilo de vida. Os caras são ativos, eles comem desse jeito aí que você falou, eles plantam. Cara, A o tipo de alimentação, estresse que os caras a têm. alimentação com toda certeza tem um papel Não, fundamental. é um 360, né, nisso aí. assim, Sem mas, dúvida. cara, traz muito pra esse estilo de vida, sabe? Do negócio mais natural, menos essa loucura que a gente vive e tal. É muito bacana. E só pra complementar isso, Gui, eu acho que tem tudo a ver. Eu sempre falo isso pras pessoas que não é só o fato de treinar, né? Da gente separar um tempo pra treinar. Que isso é importante pra gente poder melhorar capacidades e várias coisas. Mas mais do que treinar, é você ter uma vida ativa. Porque não adianta eu treinar 1 hora por dia e ficar 12 horas sentado. Não valeu de nada. Cara, a conta não fecha. Tipo assim, eu tenho sei lá quantas 1.000 horas no mês sentado pra 5 Aquela horas. dor lombar lá, não É, vai ter como, Não né? tem como. Então, O tipo dia assim, inteiro aqui esmagando a lombar. é exatamente isso que. Isso traduz um pouco da prática de movimento e do método de Strave, que é você. Na cultura do movimento se fala muito isso, né? A prática de movimento ela acaba sendo uma prática de vida. Então, uma coisa que você faz dentro do treino, daqui a pouco você tá começando a fazer na rotina. E aí você fala: caramba, eu tô deixando de ir de elevador pra subir de escada, eu tô deixando. Pô, tô passeando com meu cachorro, eu tô fazendo. Começa a se tornar um hábito. Então, esse acho que é a parte. E aí que a transformação acontece. E aí que o jogo muda. Né? Porque você pega isso do treino pra vida. E aí que o jogo vira. Não, E essa percepção, às vezes o cara chega pra você, ele não tá conseguindo andar, velho. Sei lá, ou tá mancando, ou não consegue virar, tá travado com as costas. Como é que é esse processo inicial, assim, pro cara lidar com a dor e inserir ele no movimento? Como que você faz essa transição? Cara, todo esse processo, principalmente quando a pessoa tá mais travada assim, né? Exige, eu acho que é um processo muito mais mental do que físico. Porque a dor gera medo. E o medo bloqueia. Então o medo, eu escuto muito das pessoas de que, mas eu tenho medo de me machucar. Putz, eu tenho medo de fazer isso porque isso daí vai me quebrar. Eu tenho medo de fazer isso. É muito comum as pessoas dizerem isso. Então, é muito mais de passar um pouco dessa segurança, dessa confiança e mostrar pra pessoa que, cara, tá tudo bem. Faz até onde você não sente dor. Putz, ali não sente dor. Até aqui eu não sinto dor. Puta, daqui, no dia seguinte você já tá fazendo um pouquinho mais de amplitude do que daquilo. E aí, a dor, ela é como se fosse o limiar, mas é de novo naquilo, né? Nosso corpo, ele é altamente inteligente e complexo. Se a gente não dá estímulo, ele vai criando cada vez mais uma camada de proteção. E o medo vai ficando cada vez maior. E aí entra muito mais num processo, às vezes, neural do que propriamente físico. Porque esse medo vai impactando direto o movimento. Né? E aí o medo impacta isso, só que isso vai gerando medo, e aí as duas coisas juntas começam a gerar um corpo parado. É um trabalho de coaching mesmo, então. Tem que, não só a parte física, mas tem que pegar a cabeça do aluno ali. E trazer muito pra esse lado. Fala, cara,
vai, experimenta isso daqui. Confia no Vai- pai. Vai devagarzinho, experimenta. Expõe. Então, tipo, vai explorando bem devagar. Então, eu sempre falo, exposição gradual é o melhor caminho. Putz, não consigo agachar. Tá bom, vai até onde você consegue. Tive um caso uma vez, foi bem legal. Eu atendi um cara que ele tava bem travado mesmo. Tipo assim, ele não conseguia pôr a mão na coxa. Tipo, a lombar dele tava bem debilitada. E aí eu expliquei pra ele, falei, cara, você precisa expor seu corpo ao movimento. Eu sei que tem medo, eu sei que tem insegurança, eu sei que talvez possa E ter que essa... muitas vezes o médico chegou pra ele e falou assim, ó, você não pode fazer nada. Ah, mas provavelmente. É o que eu mais escuto. É. É o que eu mais escuto. Infelizmente, a gente não generalizando, tem alguns que recomendam você se movimentar, mas é a minoria da minoria, minoria. Infelizmente. Mas é isso. E aí eu falei pra ele, falei, cara, expõe, vai expondo devagarzinho, vai experimentando, vai indo até onde você se sente confortável. E a partir daquele conforto, você busca o desconforto de novo. Chegou no conforto, vai buscando o desconforto de novo. Mas tudo bem gradual. Pô, cara, em uma aula ele saiu praticamente botando a mão no chão. E é isso. Ganhou essa confiança, vai quebrando o medo. E aí quando quebra o medo, você vai começando a dar um pouco mais de corda, né? E aí a pessoa vai indo. Eu acho O que esse é trabalho processo. emocional é importante, né? Sem dúvida. Sem Você dúvida. conseguir botar a prática. Sem dúvida. E pra com fora. relação à alta performance, tem algum link também com o seu trabalho? Cara, eu já atendi alguns atletas, principalmente atletas amadores, né? Amadores tem bastante, os praticantes de esportes e tal. Eu recentemente atendi também alguns atletas de futebol, né? Futebol ele se identifica muito comigo pela minha história também. Tem muita gente que vê, me conhece, também conheço muita gente do futebol, então acaba me procurando. Mas em relação à alta performance, cara, eu sempre gosto de fazer um trabalho de base para que esses atletas possam desempenhar melhor dentro daquilo que eles estão fazendo. Então, o que eu vejo, que eu acho que são pontos negativos, digamos assim, é que, por exemplo, o atleta, ele passa uma temporada inteira fazendo a mesma coisa. Aí chega nas férias, ele quer continuar fazendo a mesma coisa. Dando o mesmo estímulo. Cara, seu corpo tá desgastado ao extremo e você vai continuar batendo na mesma tecla. Tipo, é nessa hora que você precisa dar uma base diferente pro seu corpo, uma movimentação diferente para ele poder trabalhar outras coisas e te dar um suporte mais robusto para que você possa performar melhor. E evitar lesão, né? Exato, e além de tudo evitar lesão. Então, uma coisa que eu percebo que tá acontecendo hoje no esporte, no futebol de alto rendimento, muitos atletas estão buscando outros esportes como preparação. Tem muitos atletas fazendo boxe, tem muitos atletas fazendo judô, tem muitos atletas fazendo outros esportes porque estão vendo a importância desses estímulos pro futebol. Falo futebol porque é o que eu acompanho mais, né? E eu acho isso muito legal. Então, assim, eu acredito. Lá, eu treino numa escola de movimento aqui em São Paulo também, que é a Murata, que o Léo também foi um cara que foi jogador de futebol e veio para essa cultura do movimento também. Eu treino lá e lá tem muitos atletas, corredores de alta performance e jogadoras de vôlei, inclusive de seleção brasileira, lá. Não vou lembrar agora quem era. Mas fazendo um trabalho de movimento. Puta, e eu acho isso muito legal. Muito legal. Então, sem dúvida, para atleta de alta performance... Eu queria testar isso aí. A gente tem um curso aí em breve de levantamento olímpico. E eu acho que casa super bem, sabe? Porque o levantamento olímpico, ele é... Se você não tomar cuidado, se você não tiver boa amplitude de movimento, você tem, dependendo das cargas ali, né? Você tentar passar seu limite, você tem grandes chances de se lesionar, né? E acredito que com padrões ampliados, né? Isso estando no repertório motor um pouco melhor, que é a grande dificuldade de todo mundo. O aluno que chegou agora não consegue levantar carga. Às vezes o cara é forte. Você vê que o cara parece que tomou chá de gesso. E às vezes um trabalho em conjunto, cara, trabalhando uma base aqui, ele vai colocar mais mais peso na barra dele lá, entendeu? Sem dúvida. E principalmente nesse quesito, não só levantar o peso, né? Porque o levantamento olímpico você precisa praticamente entrar na posição de cócoras para você conseguir fazer e depois subir essa carga, né? Mas se você observar, eu tava até falando isso com uma outra pessoa outro dia, que a maioria dos levantadores olímpicos entram pra caramba o joelho pra dentro na hora de subir o peso. Sim. O joelho fica bem valgo, né? É. Por quê? Porque é uma forma do você conseguir colocar mais força, principalmente ali no dedão, na parte interna do pé, porque é onde tem mais propulsão para te jogar para cima. Então, é a capacidade do seu corpo de
criar essa adaptação e não se machucar mesmo fazendo esse movimento A válvula. maior campeã, 7 vezes campeã, toda vez que ela vai levantar, tia Claire Toomey, todo mundo fica lá, tá errado, ela tá errando o movimento. Como que você vai falar que tá errado? Pô, como é que você Não tem como, ele é 7 vezes levanta campeã, uma carga altíssima, você vai falar que o joelho pra dentro tá errado? atleta olímpico. É a mesma coisa que falar que o joelho não pode passar da ponta do pé, não existe. Exatamente, Tipo, é o padrão que ela criou e ela é a que levanta mais peso de todas. Então, E tá aí, não se machucou, tá e é performando. isso. E aí é o que o movimento vai dar num caso como esse? Vai dar adaptabilidade pra ela. Pra quando precisar fazer um movimento desse com uma carga maior, não ser lesivo. Claro, não ser lesivo eu digo em termos de lesão mesmo, né? De não se machucar naquele Aí, ô momento. Rafa, a gente vai ter que marcar uma aula de movimento, entendeu? Cara, eu já fiz uma, viu? A experiência foi bem legal. O Rafa fez. Ó, temos bons cortes aqui do Deckcast de mitos e curiosidades sobre as áreas aí dos convidados. O que Boa. você pode compartilhar aí com a gente? Mitos e curiosidades. Uma coisa que você imagina que eu e o Gui não sabemos. Que só você sabe aqui da mesa. De mito? Pode ser, ó. Você acabou de trazer um, inclusive, É, aí, que foi muito legal. Passar o joelho da ponta do pé, né? É. Isso é um mito, É, sem esse, dúvida nenhuma. esse já veio como. Já veio de brinde. Já veio de esse, brinde. esse, sem dúvida, é um mito. Pô, né? você antecipou a pergunta, velho. Cara, isso tá valendo sua mente. Não, isso sem dúvida é um mito. Tipo, passar o joelho da ponta do pé. Não, valeu, né, Gui? Não, Acho- valeu, acho que valeu valeu, como acho que mito, valeu. pô. Isso aí é padrão, né? A história também de, não, agora você se machucou, você não pode mais jogar bola, você não pode mais treinar. Cara, outro, vou falar outro. Posso falar outro? Claro. Outro mito. Você não pode mais agachar. Cara, isso me deixa louco quando eu escuto. Quando eu escuto as pessoas falarem assim, meu médico falou que eu não posso mais agachar. Aí eu falo Você vai assim, no banheiro como, meu não, irmão? aí eu falo pra ela, eu falei, já foi no banheiro? Já. Então experimenta ir lá no banheiro sem agachar. A pessoa fala, eu tentei fazer, não consegui. Lógico que você não conseguiu. Como é que você não vai Como é que você vai sentar no agachar? sofá? Tipo assim, isso não existe. Então, É. esse é um mito que eu escuto demais. Não, é Olha lá. bizarro. E aí, Demais. assim, aí você deixa de fortalecer a posição, né? Não posso agachar mais. Aí você não fortalece e você se expõe, às vezes, à posição sem fortalecer, né? Beleza, eu não faço mais nenhum trabalho de agachamento. Mas eu vou ter que agachar pelo resto da minha vida, do jeito que dá. E aí você só vai se desgastando e piorando a lesão, né? E aí é isso, né? Tipo, ou se vai fortalecer, fortalece só de um jeito. Exato. Que é sempre agachar e subir da Sempre mesma forma. linear, Né? né? Tradicionalzão. Não é orgânico. E isso então. a gente acontece muito no CrossFit, cara. A gente fala que o atleta de CrossFit ele é um tanque de guerra, né? Mas só numa Exato. pra frente e pra trás. Se ele precisar. Não, se precisar Se você jogar o torcer, já cara era. ali na areia, no futevôlei, é um risco já. Movimentação que não é linear, entendeu? E o futevôlei já é um exemplo maravilhoso disso aí, né? Porque o Sim. cara vai, ele dobra o joelho, ele cai, ele gira na areia. O esporte como um todo, né? O esporte, principalmente que envolve mudança de direção, ele é Exato. altamente complexo, né? É São altamente muitas complexo. variáveis, não só internas do movimento em si, mas principalmente do contexto envolvido. É o time da bola, é o tempo, é o sol. Cara, são O cara muitas se variáveis. Joga, o tal do Shark lá, que vai, pula, e dá uma bate que já cai de cabeça, e não sei o que, tá tudo bem, levanta, raspou aqui. Bora. E aí você tem que Zero. pensar Você- como você cara, vai saltar, com que perna que você vai saltar, você vai bater na bola e vai pensar como cai ainda, né? Você pega um atleta de CrossFit que, pô, o cara ele agacha com 220 quilos, mas você põe ele pra fazer isso, cara, é um perigo, entendeu? Mas é isso, são contextos, né? É. E eu acho que o movimento, a prática de movimento, ela tem um papel fundamental nisso, porque a gente tem uma frase que a gente sempre fala que é, na prática de movimento, quem é bom numa coisa vai ser ruim em outra. Então, assim, como você vai expor seu corpo a vários tipos de estímulos e dinâmicas diferentes, contextos completamente diferentes, você sempre vai encontrar um lugar onde você é ruim, onde você é iniciante. E eu acho que tá aí a magia, porque quando a gente é iniciante, a gente tá com a cabeça aberta pra aprender. E é muito, hoje as pessoas vão muito pra aquilo que são boas. E tá tudo bem você ir pra aquilo que você é bom. Mas aquilo só alimenta seu ego e você nunca tá com a cabeça aberta pra aprender algo O novo. crescimento vem se você é o Você deixa o tapetinho ali e só vai jogando a poeira pra baixo, né? iniciante Exato. do rolê. Então acho que essa é a magia da prática de movimento, é que toda hora você é iniciante. Então, inclusive, dentro das minhas aulas, eu trabalho com temas mensais. Eu gosto de trabalhar com temas mensais. Inclusive, na minha plataforma, os programas de treino, eles são mensais. Onde a cada 4 semanas eu mudo o tema. Então, tem temas que, por exemplo, eu trabalho mobilidade de coluna. Tem temas que eu trabalho acrobacia. Tem temas que eu trabalho mobilidade no chão, por exemplo, com rolamentos, que envolve muita coisa de Gil, né? Muita coisa de dança contemporânea, por exemplo.
Então, cada tema eu trago coisas. Esse mês eu tô trabalhando, por exemplo, bases marciais, que envolve muita coisa de base de luta, e locomoções, né? De capoeira, de break, muita coisa desse tipo. Então, cara, vai ter um momento que você vai se deparar com uma coisa que você é ruim. E aí vou pra esse lugar de como que eu lido com a frustração. Como que eu lido com o medo. Cara, pra mim, eu tô há 1 ano treinando parada de mão. Handstand. Começou a sair parada de mão agora. Depois de 1 ano. Pra mim era frustrante demais fazer parada de mão. Eu não conseguia levantar o pé acima da cintura. Aí eu falei, vou aprender. Vou aprender. E é isso. E aí você vai respeitando o processo, conquistando essas capacidades pra que você consiga fazer uma parada de mão. Porque não é só simplesmente botar o pé pra cima. Tem que lidar com medo, conquistar a capacidade de suportar a força lá com o braço Quer ver uma esticado. curiosidade, eu não sei se qual que é o seu conhecimento de CrossFit, mas um dos movimentos básicos do CrossFit é o andar de ponta cabeça, né? O handstand walk. E quase todos os atletas, né, mais experientes, eles conseguem andar, mas ele não consegue fazer uma parada de mão. Exato. Ele fica 5 segundos e cai já. 5, 10 segundos. Porque fazer a linha é muito mais difícil. Bem mais Que é o difícil. controle, né? O controle fino do movimento. Exato. Porque o desequilíbrio, jogou as pernas lá e vai uma mão na frente da outra, você vai, né? E aí se a gente for pensar numa ordem de processos, o ideal pra você andar é ter a parada. É ter a parada, é o controle. A gente faz o inverso. É por Exato. isso que às vezes o cara lesiona o ombro, Exato. enfim. Porque pra você andar, você precisa ter o controle, o básico ali primeiro, que é você atingir a linha. É só você trazer o inverso. Quando a gente aprendeu a andar quando criança, primeiro a gente se equilibra, né? Aprende, equilibra, Sim. ficou de pé. Andar depois corre, né? Tô aqui e tal, não sei o que. Aí você dá um passinho, cai. Exato. E assim vai, né? Exatamente. Mas, cara, foi um episódio muito legal, né? Eu tava assistindo hoje um Netflix do Ayrton Senna, não tinha visto ainda o episódio dele, é muito legal lá, a vida dele lá. E ele fala, uma das coisas que marcou, assim, que eu gostei muito de hoje aqui, é que ele fala sobre ele não quer parar de aprender nunca. Então ele sempre, quando ele vê que ele tá chegando num platô de conhecimento em algum tema, ele já fica triste, ele já quer buscar alguma coisa. Então acho que é um dos propósitos aqui também, né, do TheCast, sempre a gente trazer temas novos, conceitos novos, né? E acho que, discutimos diversas coisas. Tô curioso, quero fazer uma aula sua aí, entender um pouco mais da sua prática como profissional de educação física também, né? Que a gente tá sempre querendo agregar o máximo aqui para nossa galera, para os nossos alunos. E foi bem legal, cara. Gostei bastante, Rafa, desse episódio aí. Recado final aí pra turma que acompanhou o episódio até aqui. Recado final. Cara, se movimente. Basicamente é isso. Entre em movimento, tenha uma rotina ativa. E é isso, cara. Acho que não tem muito o que falar, não. É resgatar o que é natural da nossa natureza humana. Como é viver em movimento. Vá buscar o que você deixou lá, perdido, né? Basicamente é isso. Se movimente, vai buscar o que você deixou perdido e você só tem a ganhar com isso. Muito legal, Vander. É isso. O método de Strava, então, pra performance, a gente falou, dor, bem-estar. Sensacional. Pega tudo aqui. Quem ficou aí, quem tá no auge da dor, procura o cara. Vander, seu sobrenome no Instagram, tudo junto. @Vander Jordão, tudo junto. Vander Jordão, tudo junto. Já joga aí método de Strava, manda o direct pra ele. E a gente vai marcar nossa aula aqui, hein? Mais um episódio da TheCast. Isso aí, vamos pra cima. Até o próximo, turminha. Valeu!